Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 3. Assim está escrito: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas são palavras do apóstolo João, este servo de Deus, que foi alcançado por Jesus, quando estava com seu irmão na pescaria. Jesus, ao passar por aquele lugar, chamou-os, dizendo que viesse a ele. Ele atendeu o convite de Jesus e desde então passou a seguir a Jesus. E daquele momento em diante, a vida de João, ela foi impactada pela vida de Jesus, porque o ministério de Jesus não era o que Jesus fazia, mas era o que Jesus vivia. Portanto, o que ele fazia era reflexo da sua vida natural, da sua vida comum. Então Jesus vivia e falava daquilo que era o seu viver. Tanto João como os demais que foram chamados e passaram a seguir a Jesus, ficaram admirados e foram transformados de maneira profunda com a maneira como Jesus vivia, se movimentava, falava, ensinava, pregava, ensinava, realizava milagres, maravilhas. Enfim, eles tiveram ali um mestre excelente, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Mas Jesus não veio com vanglória, dizendo que ele era o melhor. Não. Ele veio nas sandálias da humildade. Ele despojou-se da sua glória. Quando ele veio a esta terra, ele não veio querendo ser o primeiro. Nunca Jesus exigiu que as pessoas fizessem dele o seu maioral. Ele viveu de tal forma humilde, sincera, verdadeira e transparente. Jesus não tinha nada duvidoso na sua vida. Jesus não tinha nada que ele procurava esconder das pessoas. Ele vivia abertamente o que era. Portanto, sua palavra, fosse num ambiente fechado, fosse num ambiente aberto, não tinha problema nenhum. Não havia nada de que ele olhasse primeiro para depois ver se podia dizer ou não. Com Jesus não existe isso. Com o ser humano existe. Ele vai em determinados lugares, às vezes quer falar alguma coisa, e ele olha para ver quem está ao lado, quem está à volta, se ele pode falar aquilo, se ele não pode falar. Então é a pessoa que fica temente e fica presa umas às outras por conta de algumas atitudes que não são louváveis. Com Jesus, estas coisas não aconteciam. Jesus tinha plena liberdade para agir e fazer como evidentemente ele fez. E era isto que realmente marcava o coração daquelas pessoas que seguiam a Jesus. E quando em dado momento do ensino, da prática de Jesus, alguma coisa não ficava bem entendida, em particular, os seus discípulos o interrogavam. E Jesus nunca se negou a esclarecer, a abrir para eles o verdadeiro sentido daquilo que tinha ensinado ou daquilo que tinha feito. Jesus sempre se mostrou solícito com as pessoas nos seus pedidos e nas suas necessidades. Jesus era todo ouvidos para aqueles que estavam próximo a ele. Deus abençoe a D. Dionísio. Então, Jesus sempre estava disponível. E era esta maneira natural de Jesus se mover, se movimentar, essa maneira é que prendia as pessoas. E quando Jesus abria a boca para falar,
As palavras de Jesus eram tão poderosas, tão tocantes, carregadas de vida e de poder, que o coração das pessoas se derretiam diante das palavras de Jesus. E eles começavam a dizer: quem fala como este homem? Quem ensina como ele ensina? Quem age como ele age? Ele era totalmente adverso ao que existia na época. Porque os ensinadores eram alguém que era colocado em patamares, e eles precisariam ser louvados e até divinizados por aqueles que eram seus aprendizes. Com Jesus, não. Jesus veio em pé de igualdade. A grandeza de Jesus não estava no posicionamento. A grandeza de Jesus estava na sua humildade, na sua maneira de se identificar com as pessoas, se associar com as pessoas, juntar-se a elas. Jesus nunca quis ser diferente. Jesus sempre apresentou-se como igual entre os seus iguais. E isso era a beleza da vida de Jesus. Só que o resultado da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, foram marcando e trabalhando nessas vidas que estavam próximas a ele. E eles foram realmente impactados, porque Jesus estava formando neles ali uma conduta de vida com Deus. Como é que se vive para Deus? Foi isso que Jesus veio demonstrar. E em várias situações que Jesus ia fazer, ele dizia ao Pai: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me atende, mas eu estou fazendo assim para que estes aqui que estão à minha volta saibam que eu vim de ti e que o Senhor me ama, como tem amados a eles também. Jesus não guardou segredos para si. Tem pessoas que têm tanto segredo, que guardam tanto segredo, que quando morrem, vai tudo embora com ele. Ninguém tomou conhecimento de nada. Então, de que valeu aquelas coisas? Não valeu de nada. Jesus não guardou segredo de ninguém. Jesus não escondeu as coisas de ninguém. Havia momentos em que ele não podia falar determinados assuntos, porque as pessoas à sua volta não estavam prontas para ouvir. Mas logo depois chegaria uma oportunidade própria para que aquele assunto entrasse na conversa, na pauta, e Jesus pudesse então esclarecer. O apóstolo Paulo foi outro que seguiu o exemplo de Jesus, tornou-se um imitador. Quantas visões e revelações de Paulo ele recebeu, mas tudo ele deixou escrito. Porque eu recebi do Senhor, porque o Senhor me falou, porque o Senhor me mostrou. Ele não escondeu nada com ele. Então, essas pessoas que pensam que são detentoras daquilo que Deus dispensa na vida delas, eles vão levar isso para a sepultura e não vai ter utilidade para ninguém, nem para ele mesmo. Então, quando receber algo de Deus, transmita ao povo. É essa a linha correta de se exercer. Porque quando Jesus agracia-se da nossa vida, com um conhecimento, alguma coisa, uma revelação, o esclarecimento de um ponto, é porque ele achou em nós este caminho, este lugar. E nós precisamos, então, não esconder, mas também não ser pedante. Não querer mostrar superioridade diante das pessoas. Ninguém é superior a ninguém. Todos nós, aos olhos de Deus, estamos na mesma altura. Só entre os homens que há essa diferenciação. Fazem uns pequenos e outros grandes. Mas os grandes não são servos de Deus. Servo de Deus nunca aspirou grandeza na sua vida. Quem aspira a grandeza não é servo, é senhor. E quem é senhor está competindo com Jesus, porque ele é o único Senhor a quem devemos servir e adorá-lo. Então, quando alguém se torna senhor em questões de fé ou de religiosidade, ele está assumindo uma posição de rivalidade com Jesus. Porque todos nós, a nossa condição diante de Jesus é de servos, aprendizes, alunos. Esse tem que ser a nossa posição, o nosso caminho. Não somos nada além disso.
E servo não é grande. Servo tem a sua medida. O servo não é maior do que o seu Senhor. O nosso Senhor é Jesus. É a Ele que servimos, é a Ele que adoramos, é a Ele que tributamos honra, glória, louvor, adoração, poder, majestade, ações de graças. Todas estas expressões, elas devem partir do nosso coração como ato de gratidão por tudo que Jesus é e faz na nossa vida. E aqui João, já quase lá no finalzinho da sua existência na terra, ele deixou escrito essas epístolas. Quantas coisas ele recebeu de Deus, deixou escrito o Evangelho, deixou escrito essas 3 epístolas, deixou escrito o Apocalipse, as revelações das coisas que estão ainda por acontecer. Deus abriu a revelação para João. E aqui ele escreve dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então aqui está o testemunho de João, através dos seus escritos, que ficaram marcados. E todos nós recebemos graça, conhecimento, orientação de Deus, através dos escritos desse apóstolo. E depois Jesus nomeou discípulo e antes de partir, nomeou os apóstolos, a quem encarregou de dar continuidade ao trabalho que Jesus havia começado. E quão bem esses apóstolos desempenharam aquilo que receberam de Jesus. Então, eles fizeram exatamente o que Jesus havia demonstrado e ensinado para eles naquela oportunidade. Então, agora ele estava dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Deus abençoe, Luiz. O que vimos e ouvimos. Então, tudo que ele ouviu de Jesus e ele viu Jesus fazendo, ele anunciou no seu testemunho e através da palavra escrita, que aqui está como um marco do que Jesus fez. E ele diz o seguinte: para que havia a necessidade de fazer o anúncio de tudo que ele viu e ouviu a respeito de Jesus? Então ele dá a entender neste versículo dizendo: para que tenhais comunhão conosco. Ou seja, o intuito de proclamar e falar a respeito de Jesus é que as pessoas que servem, amam e adorem a Jesus estejam unidas pela comunhão, aquele elo espiritual que nos liga a Deus. Deus abençoe, irmão Sebastião, que nos liga neste elo de comunhão com Deus. Comunhão, as pessoas que vivem em comunhão, não há diferença entre elas. Todas elas estão vivendo alimentadas por o mesmo Espírito que glorifica a Deus. Então não há diferenças. Não há um acima e outro abaixo. Todos eles em comunhão estão iguais. E esta é a beleza da comunhão cristã. Que tudo aquilo que pode diferenciar uma pessoa de outra, ali é colocado de lado. Ali está se realizando o bem comum, principalmente de natureza espiritual. Uma vida de comunhão com Deus. Então ele diz: para que tenhais comunhão conosco. E ele disse o seguinte: qual era a fonte da comunhão de João e os demais? E ele diz: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, à medida em que eu estou estendendo para você as mãos da comunhão, e você está estendendo para mim as mãos da comunhão, significa que juntos nós estamos fortalecendo a nossa comunhão, e esta nossa comunhão, como bem o apóstolo disse aqui, é com o Pai, é com Deus e é com Jesus Cristo, seu Filho. Então veja que comunhão maravilhosa, porque Jesus está vivo. Ele só não está fisicamente, mas Jesus está vivo para todo sempre. Deus continua vivo, é eterno, não tem princípio, não tem fim. Então nós desfrutamos desta comunhão com Jesus. A diferença de João é que ele desfrutou da presença física de Jesus.
Ele esteve ao lado, partilhou, conversou, recostou no peito de Jesus, estava sempre por ali. Era um daqueles 3 que Jesus teve mais afinidade, Pedro, Tiago e João, quando eram chamados para o momento de oração. Então, este apóstolo, ele recebeu de Jesus muitas bênçãos, muito conhecimento, e agora ele deixa isso transcrito para nosso ensino. Porque a palavra de Deus está escrito o seguinte: tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então ele diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Esse foi o testemunho de João e tantos outros que passaram por ali. Agora, voltemos para os nossos dias. Nós que estamos servindo a Jesus, não por mérito, mas por graça e misericórdia. Ele nos alcançou, nos libertou, perdoou, transformou a nossa vida, fez uma coisa gloriosa. Nós desfrutamos de paz, de alegria, de libertação, de salvação, de esperança da vida eterna. Temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Temos sido alvos da misericórdia do Senhor, porque ninguém poderia fazer algo na nossa vida para mudar a nossa condição eterna de perdidos e condenados para salvos e libertos, de direcionados para o inferno a ser direcionados para o céu, de deixarmos de ser escravos de Satanás para sermos servos de Jesus Cristo. Mas Jesus fez isso por nós. E isso é o nosso maior testemunho. E nós devemos vivê-lo tanto com a nossa vida, quanto com o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações. Tudo que fizermos e falarmos deve evidenciar que na nossa vida aconteceu uma transformação. E essa transformação é devida ao poder maravilhoso de Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E como João, nós temos o encargo, ou seja, a responsabilidade também de anunciar. Não é silenciar. Não é deixar cair no esquecimento. Há pessoas que precisam ouvir que nós falemos o que Jesus fez na nossa vida. Tal a manifestação do poder de Jesus. E quando eles olharem o nosso viver, a nossa conduta, o nosso procedimento, e ver que estamos realmente ligados a Jesus, estas pessoas vão ter também a alegria de desfrutar desta comunhão. E nós vamos levá-las, através do testemunho, a que elas venham para Cristo, sejam por Ele libertas e transformadas, e passem a ter comunhão conosco, e também comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então é algo que quanto mais nós anunciamos, mais pessoas se achegam a Cristo, a nossa comunhão com Ele, ela não diminui, ela aumenta, ela se aprofunda. Porque existem muitas coisas que quanto mais as pessoas distribuem, com menos elas ficam. No reino de Deus é diferente. Quanto mais você distribui, quanto mais você fala, quanto mais você anuncia, mais bênçãos de Deus vão chegando sobre a nossa vida. E a nossa comunhão espiritual com os irmãos, com Jesus e com Deus o Pai e também o Espírito Santo, que habita em nós, esta comunhão vai se fortalecer e nós vamos ser enriquecidos com bênçãos de Deus. Não é bênçãos materiais. Quando fala em bênçãos de Deus, tem muita gente que pensa em bênção material, carro, casa, propriedade, dinheiro, nada disso. Isso aí tudo é passageiro. Nada disso tem condição de nos levar à salvação. Mas as bênçãos de Deus são perdão dos pecados, certeza de salvação, paz com Deus, alegria, separação do pecado, vida consagrada. Isso são bênçãos de Deus, dons espirituais que Deus manifesta na nossa vida. É isso que conta. Fora disso,
as coisas que estão fora de nós, não conta muita coisa não. O que conta é o que está aqui dentro. Se Jesus está aqui lá no centro, se ele está aí no centro da tua vida, se a tua vida é o retrato de uma transformação que Jesus fez, você pode proclamar com alegria, porque a transformação da tua vida pode impactar outros que eles olhem para Jesus. Agora, se a sua vida ainda não foi transformada, se você ainda vive na velha vida, é preciso tomar uma decisão antes que seja tarde. Recorra a Jesus. Suplica dele graça e misericórdia. Diga, Senhor, eu estou vivendo a vida velha. Eu estou vivendo o que vivia no passado. Parece que minha vida não tem mudança. Parece que ela não anda. Parece que não vai para frente. Alguma coisa parece que está amarrando. É realmente essa conduta. Porque lá no centro do coração está faltando uma coisa. Está faltando Jesus entrar e fazer morada. Jesus não vai invadir teu coração. Jesus não vai te obrigar a fazer o que ele quer. Jesus não é assim. Jesus, ele bate a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração. Ele tem mudança para a sua vida. Ele tem transformação. Ele tem libertação. Ele tem perdão. Ele tem reconciliação com Deus. Você precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. E aqui está escrito, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O que tenho anunciado é aquilo que tenho visto e ouvido, que tenho presenciado, que tenho experimentado na minha vida de comunhão com Jesus. Porque ele se dá a conhecer. Portanto, atente para esta palavra. O que você tem visto, o que você tem ouvido na sua vida de conduta e comunhão com Deus, tem transformado o seu viver, anuncie estas coisas. É isso que precisa ser anunciado. Não é anunciar a vida torta que a gente tinha, a vida errada. Não, a vida errada, todo mundo sabe que ela não tinha valia nenhuma diante de Deus, porque era uma vida dirigida pelo pecado. Mas agora que você está dirigido pelo Senhor Jesus, sua vida foi transformada. Então fale do encontro de Jesus, fale da transformação que Jesus fez na sua vida e quão agradecido você está por viver uma vida cristã espiritual alimentada pelo poder de Jesus. E isto vai fortalecer a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com quem estiver à sua volta. Sigamos por este caminho. Vamos falar de Jesus. Mas, em primeiro lugar, não adianta falar de Jesus se a vida não diz algo de Jesus. A vida precisa dizer alguma coisa sobre Jesus. Então, quando a vida testemunha sem palavras, alguém só de olhar já discerne e observa quem você é e a quem você serve, então você pode usar as palavras. Mas se a vida não diz isto, as palavras que você usar, elas vão cair no esquecimento. Porque alguém vai ouvir uma coisa tão boa, tão edificante, tão necessária, mas quando for comparar com a sua vida, não vai encontrar aquilo, elas vão se desanimar. Elas vão dizer, puxa, está falando uma coisa tão bonita, mas ele ou ela próprio não está vivendo isso. Então, parece que isso aí não é verdade. E aí, ao invés do nosso testemunho ser positivo, atrair pessoas a Jesus, ele vai ser negativo. Ele vai afastar as pessoas. E quando nós, pela nossa falta de cuidado, afastamos as pessoas de Jesus, nós temos uma coisa que acertar com Deus. Ele vai pedir conta. Por que nós impedimos alguém de vir a Cristo? Mas quando nossa vida está de acordo e as palavras estão em harmonia com a vida,
pode falar de Jesus. Na eternidade você vai saber quantas pessoas se aproximaram de Deus pelo teu testemunho, pela proclamação da palavra de Deus na tua boca. Você vai se surpreender com as grandes coisas que Deus fez na sua vida e por seu intermédio. Seja este crente sábio, alegre, animado, encorajado, disposto e pronto a falar de Jesus. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus, em todo e qualquer momento. Sempre Jesus seja o tema principal da tua vida. Que Deus abençoe, irmão Nelson. Que esta palavra fique gravada nos nossos corações. Querendo Deus, amanhã retornaremos.